Uau! Glória a Deus, amém? Vou confessar para vocês que eu estou com meu coração cheio de expectativa para aquilo que nós vamos ouvir da parte do Senhor essa noite. Confesso para vocês que eu acho que foi a vez que eu recebi uma palavra de Deus de uma forma mais linda e mais intencional, como eu nunca recebi antes. E eu passei a semana inteira mastigando isso, entendendo isso e vivendo, mais do que entendendo, vivendo isso. Eu falava, uau, Deus, mal posso esperar chegar domingo para compartilhar isso. E eu creio que nessa noite vai ser uma noite que Deus vai nos encorajar, vai nos ativar e ao mesmo tempo vai chamar a nossa atenção, amém? Quantos gostam de ser chamado a atenção por Deus? Isso é muito incrível, muitas vezes dói, muitas vezes é ruim de ouvir, mas sempre produz bons frutos, amém? Sempre produz bons frutos, sabe? Chegou na segunda-feira, eu ainda estava tentando entender aquilo que nós vivemos no culto de domingo, e eu falando, uau, Deus, como tem sido maravilhoso aquilo que nós estamos vivendo como igreja, amém? Gente, se vocês não interagirem comigo, eu vou me sentar, amém? E eu falei, Deus, o que você quer falar essa semana? Porque agora eles já estão me cobrando que tem que ser eu, porque já está um monte de gente pregando e eu não prego nunca. E aí o Senhor falou para mim e disse, Jonathan, a vida verdadeira tem um preço. Você pode dizer isso? A vida verdadeira tem um preço. E eu falei, uau, Deus, como a vida verdadeira tem um preço? E ele falou, olha para trás. Eu comecei a olhar para trás, eu comecei a ver aquilo tudo que nós estávamos vivendo. Comecei a ver esses últimos 3 domingos que eu não ministrei, e que nesses 3 últimos domingos que eu não ministrei foi muito incrível, porque eu acho que pela primeira vez, desde que a gente começou a plantar a igreja aqui na Austrália, foi os domingos que eu fiquei mais livre para poder ver a igreja, para poder, sabe, passar por cada processo da igreja. Eu consegui ficar mais perto do louvor, eu consegui ficar mais perto do pessoal da mídia, consegui ficar mais perto do pessoal que monta a luz, do welcome, da galera dos GCs, da galera que cuida, não, às vezes não dessa experiência de domingo, mas de outros departamentos da igreja. E eu comecei a olhar para trás e falando, uau, Deus, que incrível isso que nós estamos vivendo, que incrível isso que a igreja está vivendo. Quantas pessoas foram ativadas, quantas pessoas estão colocando seus dons para fora, sabe? Pô, vem o Brunão aqui e ministra, o Senhor faz. Vem a minha esposa Mari aqui e ministra, o Senhor faz. Vem o Vitão ministra, Deus rasga o céu. Vem o Yuri aqui abrir o culto, Deus faz acontecer. Vem o Vini abrir o culto, Deus faz acontecer. Vem os meninos do louvor tocar, eles entregam o coração deles, criam um ambiente para a presença de Deus. E a presença de Deus vem e enche, nos inunda, sim ou não? Isso é maravilhoso demais. Isso, cara, é algo incrível demais, porque você não obriga ninguém a fazer isso. Você não fala, você deve fazer isso, mas há uma disposição no coração das pessoas para fazer isso, sim ou não? Há algo que parte de dentro da pessoa falando, uau, cara, tudo bem, eu me prontifiquei a servir, mas porque eu vou servir, eu não vou servir só porque eu tenho que, eu vou servir porque isso é quem eu sou. Uau. Sabe, e eu comecei a olhar, e para quem não sabe, glória a Deus por isso, nessa terça-feira fez 1 ano desde o nosso primeiro culto no ano passado, dia 16 de fevereiro. Sabe, muitas pessoas falam, ih, não vai ter festa de aniversário? Falei, quem é que vai comer o bolo? A Lagoinha vai comer o bolo? Não, tô brincando. Faz 1 ano, sabe, que a gente começou esse projeto, desde o nosso primeiro culto ano passado, foi também nessa sala, glória a Deus por isso, e a gente olha algumas fotos e eu falo, uau, Deus, como tu tem sido bom com a gente, inclusive comigo. Sabe, e eu olhei para trás e eu falando, uau, cara, olha a coisa louca que a gente está vivendo, uma cultura de reino que a gente está vivendo. Sabe, essa semana poder ver que o GC na casa da Natuxa de segunda-feira foi até tarde porque a galera não queria ir embora. Sabe, o GC de terça foi até tarde porque não queria ir embora, e o Brunão ficou numa saia justa. O GC dele era só ele de menino e o resto era só mulher. E aí falaram que as meninas queriam resolver algumas coisas de menino e o Brunão, acho que aí o Brunão falou assim, amor, acho que hoje tu ministra o GC que eu vou lá para casa do Jonathan. Mas o pessoal ficou até tarde. GC na quarta-feira na minha casa acabou 00:20. Não, brincadeira, mas foi mais ou menos umas 11 horas da noite. A galera queria ficar naquele ambiente de conversa, de adoração, sabe? E teve uma coisa que eu ouvi nessa quarta-feira que mexeu demais no meu coração e fez complementar aquilo que Deus estava falando para mim sobre a palavra, sobre a vida verdadeira tem um preço. Nessa quarta-feira, quando nós estávamos conversando depois de GC com
umas pessoas maravilhosas e incríveis. Uma dessas pessoas olhou para mim e falou assim: Jonathan, sabe o que me fez verdadeiramente achar tão especial e incrível aquilo que nós vivemos na igreja? E eu, pode falar. A pessoa falou assim: foi incrível o momento da oração, foi incrível aquilo que eu vivi, foi incrível, sabe, ser algo revelado da minha vida que eu não esperava que fosse revelado aquilo na igreja. Foi incrível aceitar Jesus, foi incrível estar com Jesus, mas o mais incrível foi quando nós fomos orar, quase toda a igreja veio e me abraçou. Quase toda a igreja veio e me abraçou, sem perguntar quem eu era, sem perguntar por que estava orando por mim, sem perguntar o que estava acontecendo. Simplesmente as pessoas se levantaram e me abraçaram. Você vai entender por que eu estou falando isso? Porque isso é amor, isso parte de dentro, isso é uma cultura que não se fala, se cria. Isso é aqueles que verdadeiramente receberam amor de Deus, sabe o que é dar amor de Deus. Aqueles que foram tocados pela presença do Senhor e foram transformados, sabe que um abraço, um toque, uma palavra que sai de mim e de você, que somos mãos e pés do Senhor nessa terra, pode alcançar aquele coração e aquela vida nunca mais será a mesma. Sim ou não? Sim ou não? E essa semana, depois que eu vi aquilo, eu falei: uau, Deus. E aí durante toda a semana, com todas as pessoas que eu conversava, a mesma frase: há um preço que precisa ser pago, há um preço que precisa ser pago, há um preço que precisa ser pago. O Senhor Jesus, eu indo para o trabalho, orando, fazendo meu devocional, às vezes dentro do carro, dentro da van, há um preço a ser pago. Teve para uma das pessoas do nosso time que eu falei: cara, eu vou ministrar sobre um preço, há um preço a ser pago. E ele falou: mas Jesus já não pagou tudo? Eu falei: não, mas calma, existe um preço a ser pago. Por que eu estou falando isso? Abra suas Bíblias lá em Mateus 16, versículo 24. Nossa, fica aí? Você sabe. Não vou demorar, eu prometo. 1 hora só. 1 horinha só, gente. Já libero. Não, brincadeira. Fiquem à vontade. Se as meninas quiserem sentar, vocês podem sentar. Vou precisar só da banda mesmo. A banda, música mesmo, né? Quem abriu a Bíblia? Quem não tem a Bíblia, o tio Google ajuda, ou o aplicativo. Antes de ler, eu quero fazer algumas perguntas. Quem aqui verdadeiramente já foi tocado por Jesus? Levanta a mão. Quem aqui já sentiu o amor dele? Quem aqui já foi tocado por Deus nessa igreja? Quantos aqui já aceitaram Jesus? Gostei disso. Vamos de novo. Quantos aqui já aceitaram Jesus? Amém. Uau. Isso é incrível demais. Porque ser tocado por Jesus, aceitar Jesus como suficiente salvador da nossa vida, transforma a nossa vida, sim ou não? Muda por completo, sim ou não? Mas, gente, quero compartilhar com vocês nessa noite que há uma resposta que eu e você precisamos dar sobre essa aceitação que nós fazemos. E que se nós compreendermos como igreja essa noite, se cada um de nós compreendermos isso, eu posso afirmar para vocês, as nossas vidas nunca mais será a mesma. E isso não é aquele tipo de frase com efeito para dizer: uau, sua vida não vai ser a mesma. Não, não, não. Vou compartilhar para vocês a verdade disso essa noite. Amém? Vamos lá, Mateus 16, 24, 25 diz: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou o que dará o homem em recompensa da sua alma? 24. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. 25. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Quando o Senhor falou para mim, a vida verdadeira tem um preço, eu fiquei pensando: uau, Deus, então mostra para mim. E eu sentia como o Espírito Santo ministrando no meu coração, falando: Jonathan, quantos anos você é convertido, Jonathan? Eu falei: Senhor, aproximadamente 10 anos.
quanto tempo faz que você vive o que você está vivendo comigo? Eu falo, Deus, 1 ano e meio. Praticamente 6 meses antes de eu vir para a Austrália. Então dá 2 anos e meio, mas 1 ano e meio por causa daquilo que nós estamos promovendo aqui. E eu falando, Senhor, mas o que você quer falar com isso? Ele, como é que era a sua vida quando você estava na igreja no Brasil, Jonathan? Eu estou falando das igrejas do Brasil, estou falando da postura do nosso coração. Eu falo, Deus, era muito louco, era massa, era muito massa, mas como que você se sentia e vivia dentro do seu coração? Vazio, sem propósito, sem renúncia e com conforto total. Eu ia na igreja, ok? Mas eu servia, eu tocava baixo na igreja, eu servia na igreja, mas era aquilo. Voltava para casa, ok, show de bola. Aí eu perguntei, então por que Deus, se eu não estava quase 10 anos na igreja, eu não vivia aquilo, e agora em 1 ano e meio eu estou vivendo isso na Austrália? Ele falou para mim, porque você perdeu a sua vida. Porque você perdeu a sua vida. Você largou tudo no Brasil para vir para cá por causa minha. Você largou uma carreira promissora que você tinha, você largou a sua família, você pagou o preço, renunciou à sua família para estar comigo. Você renunciou seu trabalho, suas amizades, quantas coisas você renunciou para vir para cá, para ter uma experiência comigo? Eu falei, uau, é verdade. Quando você perdeu a sua vida por amor de mim, você conseguiu encontrar a vida que eu verdadeiramente tenho para você. E aí então, a partir deste momento, verdadeiramente, sem sombra de dúvidas, certamente eu comecei a viver os melhores dias da minha vida. Em todas as áreas, sem hesitar. E por que eu estou falando isso? Porque, vamos olhar para trás. Vamos pensar junto agora. Se há 1 ano atrás, 1 ano e pouco atrás, o Jonathan não tivesse vindo para a Austrália. Eu estou falando sobre mim, vocês vão entender onde eu vou chegar. O Jonathan não tivesse vindo para a Austrália. E talvez Deus não tivesse o Jonathan aqui para ter talvez a coragem pelo Espírito Santo de Deus, porque isso é algo que eu conversava com os meninos há uns meses atrás, que era com a área que eu falando, cara, foi o Espírito Santo de Deus que me encorajou para começar a igreja, porque se eu tivesse que começar a igreja hoje, eu vou falar para vocês, eu não sei como começar de novo, eu não sei replicar aquilo que a gente fez, de coração. Mas imagina, se Deus não tivesse trazido o Jonathan, não tivesse trazido a Mariana, porque a Mariana veio antes, ela rompeu aqui a terra primeiro para com que eu pudesse chegar e a gente começasse esse projeto. Se Deus não tivesse trazido a gente, se não tivesse ativado a gente para isso, não tivesse colocado uma necessidade da comunidade brasileira primeiramente, não tivesse colocado uma desejo tão grande no meu coração de verdadeiramente romper essa terra para com que a gente pudesse ter experiência com Deus e viver o verdadeiro amor dele. Se não tivesse o Jonathan, como talvez hoje nós aqui que estamos aqui, talvez aquelas pessoas que estão ativamente aqui na igreja e até mesmo os visitantes, se não tivesse, aonde nós iríamos ou de que forma nós experienciaríamos Deus? Será que nós estaríamos vivendo o que a gente vive hoje? Será que a gente estaria no mesmo momento que a gente está vivendo hoje? Será que a gente teria essa entrega que a gente está tendo hoje? E quando o Senhor me fez pensar nisso, Ele colocou um senso tão grande de gratidão no meu coração, de não pensar no Jonathan, porque antes de mim vieram tantos outros. Antes de mim vieram muitos outros. E como eu falo, talvez, certamente, eu não sou a pessoa mais capacitada para estar aqui, mas por algum motivo, Deus escolheu a mim para começar esse projeto. Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos, amém? Quantos creem nisso? Deus não procura, como eu ouvi do nosso mano Vini, os dispostos, Ele procura os disponíveis. Às vezes você está disposto, mas não tem atitude, não adianta. Procura os disponíveis. Para pensar, quantos vieram antes? Quantas pessoas romperam, nossos pais na fé romperam para que hoje a gente pudesse ter liberdade que nós temos, glória a Deus por isso, a liberdade que a gente tem de adorar a Deus, de servir a Deus, de andar com uma Bíblia embaixo do braço, aqueles que não têm vergonha, de andar com uma Bíblia embaixo do braço, de andar com uma camiseta escrita Jesus, de chegar aqui na frente, ter a liberdade de ter todos esses instrumentos, ter a liberdade de gritar, cantar, sabendo que ninguém aqui dentro, ou pelo menos não deveria, nos julgar. Quantos vieram antes? Quantos? Jesus rompeu tudo que havia de romper por nós. Antes dele, ele disse, vão. Ele enviou os discípulos. O que os discípulos sofreram no início da igreja primitiva, para que hoje eu e você pudéssemos ter acesso a essa palavra, não pode ser esquecido. Porque se nós esquecermos o preço que foi pago por pessoas como eu e como você,
para trazer hoje a liberdade que nós temos de servir a Deus, nós vamos ter muito facilmente uma ingratidão no nosso coração e uma inconstância por amor a Deus, porque muitas vezes aquilo que vem de graça a gente não valoriza, sim ou não? Muitas vezes aquilo que custa pouco para nós, a gente não valoriza. Eu lembro disso porque quando eu ia jogar futebol, meu pai me comprava um tênis, eu jogava futebol até no meio da rua no asfalto. Depois quando eu comecei a comprar os meus, eu falei, galera, só na quadra. Porque a gente valoriza mais aquilo que custa algo para nós, sim ou não? Mas e aqueles que vieram antes e romperam por nós? Será que não são dignos também de uma gratidão nossa? E aí muitas vezes isso é o que nos paralisa de viver coisas mais profundas com Deus e até mesmo de romper coisas nas nossas vidas, porque muitas vezes pessoas fizeram muito por nós e por não ter sido algo que saiu de nós, a gente não deu o valor necessário para aquilo. Então é mais uma coisa na minha vida que veio de graça, então se perder. Por que eu perguntei quantos aceitaram Jesus? Porque quantas pessoas talvez a gente conhece, que aceitaram Jesus um dia na igreja, receberam aquele amor do Senhor, foram transformados nos próximos meses após aceitar Jesus, viveram os meses de maior transformação nas suas vidas. Pessoas tiveram casamentos restaurados aqui já nessa igreja, pessoas saíram de um quadro de querer demais suicídio para uma vida cheia de propósito. Casamentos foram restaurados, pessoas foram salvas, pessoas foram curadas. Não tem nada a ver com a igreja, não tem nada a ver com o nome, não tem nada a ver com o Jonathan, com as pessoas que estão aqui. Tem a ver com Jesus, porque essa é a natureza de Deus, de pegar aquilo que não é bom e transformar no que é bom. Mas quantas pessoas aceitaram Jesus, depois desses primeiros meses de empolgação, de fôlego, caíram, saíram da igreja, voltaram para a antiga vida, se perderam e não tiveram um relacionamento constante com o Senhor. Vocês vão entender onde eu vou chegar. Sabe por quê? Porque muitas vezes, a pessoa, ela chega destruída diante de Deus. E o nosso Deus, ele é maravilhoso, porque ele nunca nos deixa da forma como a gente chega. Ele sempre nos transforma para melhor. Sempre nos transforma para melhor. E aí aquilo é maravilhoso, porque ele nos transforma, e a gente começa a viver aquela transformação. Mas por nós não termos o entendimento, porque não é pelo sentimento, mas é pelo entender da palavra de Deus que somos libertos, se nós não temos a compreensão daquilo pelo qual nós fomos libertos, sarados, ou até mesmo resgatados naquela noite, se a gente não tiver total compreensão disso, facilmente, como uma vontade e um desejo de fazer qualquer outra coisa, a gente esquece aquilo que a gente viveu, sim ou não? E a gente acaba afastando dos caminhos do Senhor, deixando Deus de lado, ou tratando Deus como um poder, uma força, um amuleto, que quando eu preciso eu ativo. Deus, cuida lá, Deus faz lá. Mas Deus não é um amuleto, Deus não é um poder. Deus é um Pai maravilhoso que sem te pedir nada, quando você chegou, da forma como você chegou, seja qual for a forma, Ele não te deixou, Ele te transformou, Ele te amou, Ele te cuidou, Ele restaurou todas as áreas da sua vida, e aí no final disso Ele olhou para mim agora, vem ter um relacionamento comigo. E muitas vezes para a gente não ter o entendimento, esse senso de gratidão, a gente simplesmente deixou, ou tratamos com indiferença isso. Mas por que eu estou falando isso? Porque nessa noite eu creio que se nós entendermos isso que nós estamos falando, e nós colocarmos a gratidão por aqueles que romperam para nós estarmos aqui, e nós verdadeiramente sabermos o preço que foi pago, não apenas por Jesus, porque eu creio que nesse estágio de agora vocês já sabem o preço que Jesus pagou, mas o preço que pessoas pagam para com que a gente pudesse ter acesso, eu tenho certeza que nós seremos os próximos a pagar este preço. E Jonathan, por que você está falando que eu tenho que ser o próximo a pagar o preço? Porque quando a gente paga o preço por alguma coisa, e aqui quando eu pagar preço não é algo que é taxativo, pesado e algo que é tipo duro, não. Às vezes você paga o preço para ir no cinema, sim ou não? Para olhar um futebol, então você vai pagar um preço por algum benefício de alguma coisa que você quer. Só que quando a gente paga um preço aonde o resultado disso é uma vida, cara, uma vida sendo transformada, é uma vida mudando o seu jeito de ser, é uma vida que encontra Jesus e deixa talvez, cara, de ser viciado, de estar na prostituição e sem ter futuro, e ela encontra um futuro, ela encontra um caminho, ela encontra um propósito de vida. Você entende? Você ajudou alguém a encontrar o propósito pelo qual ela nasceu. Esse preço é impagável. O preço que a gente paga é impagável.
Sim ou não? Jesus pagou um alto preço na cruz do Calvário. Todos nós sabemos disso. Pagou um alto preço na cruz do Calvário por nós. Nós sabemos, bem sabemos, a palavra declara que antes mesmo de Jesus pagar o preço, por causa do pecado original, o homem foi feito escravo do pecado e escravo do diabo, ou escravo do maligno. Para quem não gosta, fala que a palavra é muito forte. Tem gente que não gosta. Nós éramos escravos do pecado. A palavra de Deus também afirma que o salário do pecado é o quê? A morte. Se nós somos escravos, naquela época você só podia deixar de ser escravo se um outro senhor pagasse o preço por você. Sim ou não? Se ele pagasse o preço por você, quanto que vale o Yuri? 50 cents. Então eu vou dar 50 cents no Yuri. Não, tô só brincando, né? Brincando. Vale mais. Sabe? Pô, vou lá e pago. Pagou o preço pela vida dele, agora o que eu vou fazer? O que eu quiser, porque agora ele é o meu escravo. Sim ou não? Então Jesus chega pro diabo e fala assim: e aí? Qual o preço por esses escravos aí todos aí? Aí o diabo fala: ei, não tem preço. Não tem preço. Não tem preço por eles. Porque não tem como eu dar um valor por eles. Até porque eles caíram no pecado e o salário do pecado é a morte. Então a única forma de pagar por eles é tendo alguma morte. Sim ou não? Jesus vai lá e fala: então tá feito, eu morro por eles. Tá feito, se é a morte que precisa pagar, eu vou lá e pago esse preço de morte, e pago esse preço com a pior morte que pode, morte e cruz, pela vida deles. E aí Jesus vai lá e morre na cruz do Calvário, paga o preço por nós, a gente recebe a salvação de Deus, a gente recebe a liberdade do Senhor. Agora a gente é escravo de quem? De quem? Vamos, gente, me ajuda que eu gosto de Cristo. Quando nós paga o preço por nós tornamos escravos de Cristo, qual é a primeira coisa que ele fala? Se alguém quiser vir após mim. Fala assim: quiser. Foi pagado um preço por nós. Por direito nós era para ser escravos de Cristo. Ele pega e nos dá a condição de escolher isso ou não. O amor dele por nós é tão grande que ele paga o preço por nós, nos pega como escravo, e agora ele tem total poder de fazer: vocês vão me obedecer, vocês vão ter que seguir o que eu estou falando, porque eu paguei preço para você, eu morri na cruz para você. Ele simplesmente nos dá a liberdade, porque ele não quer o nosso coração por obrigação, ele quer o nosso coração por amor. Ele então compra a nossa escravidão e nos dá a liberdade. E muitas pessoas vivem como isso, porque, valeu Jesus, você morreu por mim na cruz, me deu a liberdade, agora eu vou usar essa liberdade. E ingratidão pelaquilo que veio antes de nós e fez por nós, para nos dar aquilo que nós temos hoje. Então o primeiro ponto é: se quiser. Jesus nunca vai chegar e impor algo para você, ele vai chegar e dizer: se quiser. Isso aqui, cara, é algo que transforma nossas vidas, porque quando a gente quer alguma coisa de verdade, a gente dá tudo por aquilo, sim ou não? Eu quero muito ter o meu business. Nossa, você vai dormir 5 da manhã, acorda às 6 da manhã, mas você vai fazer aquilo acontecer. Eu quero me casar com aquela pessoa. Nossa, passar noites falando com ela no telefone. Não quis dizer nada, gente. Aí ó. Olha os dedos duros aí nessa igreja. Quando a gente quer algo, a gente faz tudo para aquilo, sim ou não? E por que quando Jesus nos dá a liberdade, a salvação, ele fala: se quiser, a gente só quer pela metade? Eu quero só uma parte, Jesus. A parte da multiplicação dos pães, a parte de transformar a água em vinho, a parte, Jesus, de ir no monte da transfiguração e ver lá ali a tua glória, a tua presença, a parte de dançar contigo nas festas. Mas a parte da cruz não, Jesus. Isso eu deixo para você que, né? Diga assim: existe uma cruz que eu preciso carregar. Jesus fala: se quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Não tem como a gente viver uma vida, cara, com Jesus sem renúncia. De novo, para viver o que vocês estão vivendo aqui hoje, vocês renunciaram tanta coisa no Brasil, praticamente tudo, sim ou não? Para viver algo massa no final de semana, muitas vezes você renuncia a sua vida e o seu tempo, o seu esforço físico para entregar por alguns dólares na semana. Às vezes alguém fica até 70, 60 horas trabalhando na semana.
a preço de que em alguns dias, meses, esse dinheiro pode vazar da conta. De novo, não é sobre o dinheiro, é sobre aquilo que nos move e aonde nós estamos conduzindo o nosso coração. Renuncie a si mesmo. A maior alegria de um ser humano é quando ele verdadeiramente consegue, através dele, fazer com que o outro se sente bem. Sim ou não? Cara, é muito louco isso quando você, por alguma coisa que você fala, ou por alguma coisa que você abraça alguém, você faz com que aquela outra pessoa seja ativada, aquela pessoa, sabe, seja liberta, ou vive os sonhos dela, destrave a vida dela. Isso verdadeiramente não tem preço. E Jesus fala: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, renuncie a si mesmo, porque se vocês não viverem em prol de algo que é maior do que você, não apenas o seu umbigo, você vai viver uma vida massa, mas nunca uma vida sobrenatural. Nós precisamos ter uma resposta com o Evangelho para aquilo que nós recebemos. Sabe por quê? Porque a gente fala que é cristão, porque a gente fala que ama a Deus, mas muitas vezes as nossas atitudes não coincidem com as nossas palavras. Por que eu estou falando isso para vocês mais uma vez? Primeiro, pela ingratidão que muitas vezes pode atropelar o nosso coração, por uma falta de entendimento do preço que foi pago, e outra, a maior, a autoenganação. Quantas pessoas se autoenganam dentro da igreja? Quantas pessoas se autoenganam, sabe, dizendo que estão vivendo algo supernatural, incrível com Deus. Deus, deixa eu falar uma coisa para vocês, Deus, Ele vai se mover quando a gente cantar, quando a gente gritar, quando a gente pular e sapatear aqui, mas Deus quer que a gente seja tanto cristão quanto viver isso aqui lá fora, para as pessoas que um dia estavam como nós, perdidas, acabadas, sem esperança, que precisa às vezes de um abraço, de um amor, de um carinho, que a gente sabe, passe na rua e renuncie a si mesmo. Eu preciso pegar o B1, mas tem uma pessoa ali que está chorando, deixa eu ver o que está acontecendo aqui, sabe? Pô, de repente eu estou no meu job, aqui tem um cara do meu lado, Deus está, cara, clamando, rasgando seu coração, fala uma palavra de amor para ele, cara, seja a luz na vida desse cara, tu não sabe o que ele está passando. Às vezes não é nem chegar e falar, eu sou de Deus, você tem que aceitar Jesus que ele vai mudar a sua vida. Não. Às vezes é você só ser Jesus para ele, não falar nada de Jesus para ele, e você pode mudar a vida daquela pessoa. Deixa eu falar, o maior beneficiado quando isso acontece, somos nós mesmos. E isso é uma resposta para o Evangelho, isso é uma resposta para aquilo que Jesus fez, isso é uma resposta maior do que a gente sair de casa, independente se você mora, sei lá, vamos botar um lugar mais longe, que eu acho que alguém já veio aqui, que foi a menina aquela quase que veio de Cambé. Não importa. A pessoa fala, Deus, hoje, cara, eu fiz um sacrifício para você, tomei a minha cruz, eu vim de Bondai para a igreja. Fala sério. Paulo caminhava 100 km a pé para ver pessoas sendo saradas, sendo transformadas, para ver o Evangelho de Cristo sendo ministrado, para que hoje eu e você pudéssemos compartilhar dessa alegria que a gente está vivendo. Será que a gente não pode pegar a nossa cruz, carregar a nossa cruz? A cruz não é um fardo, a cruz não é um peso, a cruz é um compromisso, a cruz é um ato de obediência, a cruz é um ato de falar, Deus, ok, eu entendi o que você fez comigo, agora eu vou passar isso para alguém. Sabe, a gente precisa, colocar para fora aquilo que Deus colocou no nosso coração, a gente precisa verdadeiramente ser ativado naquilo que Deus ministra em nós. Quando nós pegamos a nossa cruz, que é a vontade de Deus, a cruz que Jesus passou foi a vontade de Deus. Quantas pessoas vêm na igreja, estão anos na igreja, mas estão tomando a sua própria vontade, nunca a vontade de Deus para vocês, e a vida fica naquele ciclo vicioso e nunca muda ou nunca alavanca, porque ainda a cruz é a que você quer carregar, não a que Deus tem para você. Então não adianta você falar, Deus, estou tomando a minha cruz, mas Ele falou, mas não é essa é do outro. Deus, eu estou tocando na igreja, mas não te chamei para tocar, eu te chamei para ficar no welcome. Existe uma cruz que a gente precisa carregar, e quando a gente verdadeiramente começa a se relacionar, porque é se querer, a gente começa a querer isso, e a gente se relaciona com esse amor, e a gente entende a nossa cruz, cara, a gente destrava todos os maiores sonhos de Deus para nós, porque aí sim eu estou no lugar aonde eu estou, com a cruz de Deus para mim, eu estou colocando a minha vida em segundo plano por amor a Ele, em primeiro plano, porque quando nós estávamos longe dEle, e a gente encontrou Ele,
A gente queria o plano dele para nós. Agora que o plano dele veio sobre nós, nos sarou e nos transformou de novo, peraí, agora eu vou voltar com o meu plano. Não. Quando nós estamos com o plano de Deus para nós e a gente coloca a cruz que ele tem para nós, ou seja, o plano perfeito de Deus para nós, a obediência de Deus, e constrói um relacionamento com ele, nós encontramos a vida eterna. Fala, vida eterna. O que é a vida eterna? Quem gosta daquilo que a gente vive aqui quando a gente está adorando? O que a gente sente quando a gente está adorando? O que a gente sente quando a gente está, sabe? Eu falo que a gente está em Nárnia. O que a gente sente quando a gente está, sabe, quebrando o pau na bateria, na guitarra, em todo mundo aqui? Não nas pessoas, mas o pau está quebrando aqui. O que a gente sente? Cara, aqui não interessa o que você tem na sua conta, aqui não interessa quem você é, o nome que você carrega, o sobrenome que você carrega, mas quando a gente está adorando a Deus, a única coisa que a gente sente é paz, alegria, amor, cara, esperança, tudo parece que vai dar certo, tudo parece que vai funcionar, há uma ousadia, uma coragem, uma autoridade sobre as nossas vidas, cara, que você fala assim, mano, eu chuto um balde e quebro 5 montanhas, sim ou não? Há um amor que inunda a gente, que nos transborda, cara, que sabe, que tipo, nos faz ter um amor pelo outro, um amor pela vida, um amor por Deus, que nos dá uma vitalidade e fala, caraca, me senti tão vivo como eu estou me sentindo. É o que eu estou me sentindo agora, gente, tenho vontade de pular. Sim ou não? Isso é a vida eterna, cara. Você imagina você viver isso todos os dias da sua vida. Imagina você viver isso todos os dias, de manhã à noite. Cara, um amor, uma alegria, sabe, tipo uma esperança, que não importa, sabe, o que acontece no natural, você sabe, mano, você é louco, velho, natural, o que é isso? Você começa a viver em outra esfera, sabe, quantas pessoas falam assim, não, você precisa mudar o seu mindset, fala a verdade, precisa mudar o seu mindset, bem verdade, nós precisamos mudar a mentalidade que a gente tem, e aí eles falam o seguinte, tem a mentalidade regressiva, a mentalidade positiva, a mentalidade regressiva é aquela pessoa que pensa no negativo, sabe, que não quer mudar, tem suas crenças limitantes muito fortes. E a mentalidade positiva, que é a progressiva, que é aquela que você tem que pensar que você pode, que você é capaz, que vai dar certo, ressignificar as coisas que acontecem na sua vida. Gente, eu sei que eu estou falando, tem pós-graduação nesse negócio aí. Só que, cara, a mentalidade progressiva, ela funciona mesmo. Paulo fala, não vos conformeis com este mundo, mas transformais pela renovação da vossa mente. Mas a Bíblia também fala que nós temos a mente de Cristo. Então, se nós queremos ser progressivo com a nossa mentalidade, ela vai ser sempre regressiva. Porque quando a dificuldade chega, a gente olha para a naturalidade. Mas se a gente tem a mente de Cristo, ela é progressiva? Não, ela é exponencial. Quem já viu a curva da tecnologia, por exemplo, ou do desenvolvimento do ser humano? Progressivo. Quando chega a tecnologia exponencial, é isso que Deus tem para nós. Uma mentalidade exponencial, não progressiva, exponencial, sem medidas. E quando a gente tem mentalidade de Cristo, a gente pega a nossa cruz, a obediência do Senhor, e a gente tem gratidão e valoriza aquilo que foi feito por nós, a gente verdadeiramente vive todos os dias da nossa vida falando, Deus, uau, o que eu vivi ontem é louco, mas hoje eu quero mais. O que você está falando para mim hoje, Deus? O que você está falando para mim? O que você quer que eu viva hoje? Aí você acorda e fala, Deus, o que nós vamos viver hoje? Existe um compromisso que eu e você precisamos viver, cara, com o Evangelho. Sabe, o Senhor falava muito forte no meu coração essa semana, Jonathan, é muito louco o que você está fazendo, mas vocês não têm noção daquilo que eu ainda quero fazer na vida, através da vida de vocês, aonde vocês estão. Jonathan, não foi por acaso que eu coloquei toda essa igreja na Austrália. Existem pessoas australianas que às vezes entram aqui, pessoas de outra nacionalidade que entram aqui, são tocados pelo amor de Jesus, elas verdadeiramente querem vir aqui, muitas vezes elas falam, cara, não tem nada em inglês. Eu falo, mas quem vai pregar em inglês? Navitas aqui como é que é o intermediate? H ainda, né? Sabe, e as pessoas são tocadas por aquilo. Não é pelo nós, não é pelo John, não é pelas pessoas, é pelo aquilo que há de disponibilidade no coração, pessoas que verdadeiramente têm um compromisso com o Evangelho. Sabe, gente, eu tenho sendo ministrado que nós precisamos dar mais valor para a cruz de Cristo, nós precisamos dar mais valor para aquilo que foi dado. Nós somos sim, pela graça e misericórdia de Deus, abençoados demais por vivermos numa terra aonde ou quase não tem, cara, pobreza, aonde quase não tem miséria, aonde quase não tem problemas,
Deus foi tão bom em nos colocar numa terra, cara, muito boa, que onde pessoas hoje morrem para pregar o evangelho. Um amigo nosso, o Arthur, que a gente conheceu ano passado da Malásia, ele falava que para pregar para jovens, eles tinham que pregar, cara, no subterrâneo, mas eles diziam, Jonathan, lá os muçulmanos, eles queimam as igrejas, mas nós não vamos parar. E eu dentro do Oringamol, com ar-condicionado, até a luz que mexe. Como que eu vou comparar? E a gente vai olhar um pouco, observar a nossa vida hoje. Tudo que Jesus fez por nós. Qual que é a resposta que a gente tem dado para Ele? De novo, cara, Jesus não quer que você seja aquele crente de manhã à noite fique, sabe, falando. Mas às vezes, cara, o seu testemunho de vida pode tocar sua família inteira. E Ele quer tocar sua família inteira. Às vezes, cara, você mudar a forma como você fala de Deus para as pessoas pode fazer com que elas sintam desejo por Jesus. Às vezes, a gente, coisa que eu amo, a gente pega ali o Instagram, tem os 15 primeiras histórias, você abre, pelo menos os 7 primeiros é alguém com uma taça de alguma coisa na mão. Maravilhoso isso, gente. Maravilhoso isso. No Brasil é massa, porque o vinho é 50 pila, aqui é $5 na Licoland. Nada errado você fazer isso. Maravilhoso. Mas faz uma conversão, se você posta 10 stories dessa forma, e posta um só, compartilhando aquilo que Jesus fez na sua vida. Não, você não precisa pregar, mas fala assim, uau, cara, verdadeiramente Deus é muito bom, porque Deus não só me trouxe para uma terra legal, mas Deus, Ele transformou a minha vida aqui, eu aprendi coisas e me tornei mais maduro em outras áreas, eu rompi coisas que foi só o poder e agir de Deus. Quantas pessoas vão chamar você para saber mais? E ali é a oportunidade que você tem de carregar a sua cruz, seguir Ele e ter mais de Deus. De novo, você tem liberdade para fazer o que você quiser na sua vida, porque o Jesus que pagou o preço por você te deu liberdade. Quem sou eu para falar para você que você precisa fazer alguma coisa? Mas a gente precisa tomar uma cruz e responder aquilo que foi pago e feito por nós, sabe? A gente precisa fazer alguma coisa, resposta daquilo que foi feito por nós. Muito nos foi dado demais, hoje nós temos muito, mas a gente precisa pegar a nossa cruz e seguir, cara. A gente precisa pegar a nossa cruz e seguir a Jesus. Pois o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa de sua alma? E aqui eu quero quase finalizar, já quase, porque tem mais 40 minutos. Brincadeira. Pois o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro? Aqui ele está falando do mundo inteiro, o planeta. Ele está falando das coisas naturais. Não tem nada errado de ser próspero, de ser rico, de ser abundante. Não tem nada errado com isso. Não tem nada errado de você ter ambição de alcançar coisas na sua vida. Isso é bom, sendo que ela não seja o seu Deus. O resto, Deus até promete para nós que Ele vai fazer a gente prosperar. Se a gente o quê? Obedecer a Ele. Não tem nada errado. Mas o problema é aspirar demais essas coisas. E quando ele está falando alma aqui, verdadeiramente está falando da alma para a vida eterna. Que esse é o desejo de Deus. Esse é o desejo do coração do Senhor Jesus. Por isso que nós temos que aprender a adorar Jesus pelaquilo que Ele fez. Não pelaquilo que Ele pode nos dar e fazer, mas pelaquilo que Ele já fez e pelaquilo que Ele já prometeu para a gente. Muitas vezes a gente ora as coisas para Deus e Deus não responde e a gente fica louco. Mas Deus prometeu e disse que vai cumprir tudo na nossa vida. Mas tudo que Ele prometeu. É tudo que Ele prometeu. Se não está aqui nas promessas dEle, aí você vai ter que conversar com Ele. Aí Ele pode fazer ou não. Aí é decisão dEle. Mas aquilo que está aqui, prometeu. Por isso que muitas vezes a gente não sabe o que é nosso, porque a gente talvez nunca leu isso aqui. Mas está aqui. Ele está falando alma. A alma é a vida eterna. Amém? Mas alma também é a nossa capacidade de pensar e de sentir. Porque alma e coração, lá atrás, na origem da palavra, serve forma de pensamento e forma de sentir. Então ele quer de fato nos fazer, aqueles que aspiram para as coisas da vida natural, vão perder, porque eles ficam muito loucos pensando nisso. Sabe quando você está tipo na correria do dia, você fala, ei meu irmão, como é que tá? Tô na correria. E aí a pessoa, ela cria muitas coisas
na vida dela, ou pequenas desculpas, ou às vezes cria não é nem produtividade, mas um volume, um movimento de coisas na semana que estão focadas naquilo que é natural, e não tem aquele tempo para pensar nas coisas de Deus, ou até mesmo nas coisas da sua própria vida, não tem aquele tal do ócio criativo, né? Não tem, porque está condicionado ao que é natural. A sua capacidade de sentir, ela é reduzida. Por quê? Porque você só consegue sentir aquilo que você está vivendo. Então muitas vezes aquilo gera frustração, ansiedade, nervosismo, não consegue ver nada além dos olhos, e também afeta a capacidade de pensar, porque você fica com menos vontade e energia de pensar em coisas diferentes. Você começa a ser reativo na sua vida, ao invés de ser ativo. Ao invés de você agir em prol de algo, você reage, você espera que a informação venha e aí você faz alguma coisa com aquilo. Mas nós temos que ser ativos. Nós temos que agir primeiro. Nós temos que mover. Existe uma resposta que eu e você nos dá. O Senhor sempre falou, você quer ser usado por mim? Vai lá, quando você chegar lá, o meu Espírito está lá com vocês. Quando estiver na frente do Sinédrio, não se preocupe com o jeito de falar. Quando você chegar lá, o meu Espírito colocará as palavras na boca de vocês. Nós movemos, o Senhor se move. Nós movemos, o Senhor se move. Amém? Mas há uma resposta que a gente precisa fazer com isso. Mas quando nós verdadeiramente perdemos a nossa vida natural por amor de Jesus, entendendo o que Ele fez para nós e nos entregamos, nós encontramos a alma, a verdadeira capacidade de pensamento e a verdadeira capacidade de sentir. E ainda que coisas nos movem no mundo natural que não são boas, não nos afeta. Não nos afeta. Porque os nossos olhos já não estão mais naquilo que está natural, mas estão em Jesus. Se todos os dias das nossas vidas nós vivermos para Jesus, vocês não têm noção do que a vida de vocês pode se tornar em meses. Você não tem, talvez você tenha noção. Feche seus olhos. Olha para a sua vida hoje. E olha quem você era, 5 anos atrás. O que você tinha, quem que você era, o que você pensava, como que você agia. Os resultados que você colhia das suas ações. Dez anos atrás. Agora vem vindo. 3 anos atrás. 2 anos atrás. 1 ano atrás. 6 meses atrás. 1 semana atrás. Hoje, aqui, agora. Mas agora imagina o que você pode viver amanhã. Se talvez você tomar a decisão que o Senhor Jesus tem pedido, talvez se de fato você tomar a sua cruz, talvez se de fato você negar a você mesmo e saber que existe um Deus tão poderoso e tão maravilhoso, que sabe muito mais do que nós, que às vezes a gente acha que sabe alguma coisa, sabe muito mais do que nós, tem a nossa vida em suas mãos e tem o único interesse e desejo de nos fazer ficar bem e ter um relacionamento com Ele. Imagina agora aonde você pode chegar. Porque então o Filho do Homem virá na sua glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Para pensar hoje, quais são as nossas obras? Porque a salvação não é por obras, é pela fé. Mas uma vez que eu sou salvo pelo Filho de Deus, aquilo automaticamente me condiciona a fazer boas obras. É impossível ser tocado por Jesus e não fazer algo com isso. É impossível, é impossível. Se você hoje não vive isso, é porque talvez você não foi tocado por Jesus. A aceitação não pode vir por um momento de sentimento, ela tem que vir pelo momento de consciência. Então, se a vida não está, talvez seja hoje à noite. Quais são as suas obras?
qual é a nossa resposta por aquilo que nós recebemos? Sabe por que eu estou falando isso, gente? Porque a gente é uma galera massa. Continue com seus olhos fechados, eu vou fechar. A gente é uma galera massa, a gente é uma galera cool. Isso é legal de falar na Austrália. A gente é uma galera que pula, dança, grita, tem uma vitalidade incrível. Temos sonhos, somos muito sonhadores, mas Deus nos chama para ser realizadores desses sonhos, amém? Nós temos uma liberdade gigante, nós temos oportunidades gigantes, pessoas pagaram preço para estar aqui. Talvez eu e você viemos com recursos do meu pai, do seu pai, da sua família. Talvez alguém veio com recursos de outras pessoas. Talvez você veio com seus próprios recursos. Mas quais são talvez o valor que você tem dado para isso mesmo que te trouxe para cá? Talvez aqui você perdeu aquilo que você tinha como princípios no Brasil, como valores. E aí você começou a viver umas coisas diferentes aqui que não gostou. Mas essa é a noite a qual Jesus quer nos chamar de volta. Essa noite a qual Jesus quer nos entregar uma cruz. Não é um peso, é um propósito. Não é um peso, é uma missão de vida. Não é um peso, é uma obediência que gera relacionamento. E um relacionamento que produz vida. E uma vida que produz bons frutos. E para finalizar, eu quero que você imagine que se hoje você tomar essa decisão de carregar a vontade de Deus na sua vida e deixar com que ela seja a primeira. Imagina se você tomar essa decisão hoje. Imagina como você gostaria de viver o resto da sua vida. Você acha que se você tomar a decisão de tomar a cruz de Deus e a vontade de Deus, Deus não vai abençoar o seu business? Ele vai. Você acha que se você tomar a decisão hoje, Deus vai fazer talvez você terminar um relacionamento? Pode ser que sim, mas talvez Ele pode transformar um relacionamento baseado nos princípios do reino de Deus e fazer você ter uma família feliz. Talvez você pense, se você tomar a sua cruz hoje, a obediência e seguir a vontade de Deus, você vai ter que largar coisas que você está vivendo hoje. Talvez sim, mas é para esse espaço que Ele quer criar, é para Ele colocar coisas que duram, coisas que geram frutos e coisas que não vão ser desvalorizadas. Sabe quando a gente compra um carro, a gente paga o preço pelo carro, mas todo o ano ele desvaloriza. Ou todo ano a gente tem que pagar uma manutenção. Então a gente paga o preço para tantas coisas, mas Deus quer entregar algo nas nossas mãos que não desvaloriza, mas pega preço todos os dias, que não precisa de uma manutenção corretiva, mas que precisa de uma manutenção preventiva. Nós precisamos todos os dias tomar a nossa cruz, entender a vontade de Deus e viver em prol disso. Então nós vamos encontrar, cara, vida. Enche sua boca e fala vida. Não vi. Diga vida. É isso que Ele tem para nós. O Filho de Deus morreu para que nós tivéssemos vida. E o meu desejo essa noite é que você verdadeiramente, por uma forte tomada de consciência, entenda que existe um compromisso meu e seu em resposta daquilo que foi feito no Calvário. Quantos aqui assumem um compromisso com a cruz de Cristo essa noite? 2. Quantos aqui querem assumir o compromisso com a cruz de Cristo essa noite? Quantos querem dizer, eis-me aqui, Jesus? Não foi em vão a cruz. Não foi em vão, não conquistou uma libertinagem para mim, mas colocou uma liberdade de conquista, e eu me entrego, porque eu aceito carregar essa cruz e viver a sua vida para mim, que é muito melhor do que a que eu imagino para mim mesmo. Quantos? Se você quer isso, coloque de pé nessa noite.
aqueles que verdadeiramente foram tocados e querem ser verdadeiramente carregar as suas cruzes essa noite e querem dar uma resposta ao Senhor Jesus, como nunca deram antes, e sentem muito forte no seu coração, nós queremos orar por você. Por favor, vem aqui na frente. Nós queremos orar por você. Eu sinto que o Senhor Jesus quer liberar dons. Eu sinto que Ele quer liberar desejo. Eu sinto que Ele quer liberar sonhos. Eu sinto que Ele quer liberar vontades nessa noite. Eu sinto que Ele quer dar um senso de vida nova para pessoas. Mas nós precisamos responder isso. Uau! 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 Quantos querem? Quantos? Uau! Vocês não têm noção do que está acontecendo no mundo espiritual agora. O ato de fé de vocês de caminhar até aqui na frente tem movido o coração de Deus nessa noite. Uau!